Olá pessoal, de volta aqui com o Semicast. Ricardo, tudo bem? Como é que você Tudo em paz, está? Carlinhos, tudo bem? Ricardo, seguindo aquele nosso planejamento de convidar várias pessoas para conversar sobre os temas que a gente levanta, a gente está trazendo hoje, já vou aqui. Tudo bom? Como é que Tudo jóia. Doutor Gustavo, né? Ferreira, como é que você está? Tudo bem, Carlinhos. É um prazer estar aqui com o amigo Ricardo também, falando de eleições, né? No ano de eleições. Pronto. Então eu já vou puxar aqui uma gama de assuntos e vou aqui já levantar aqui para o Ricardo Mota. A gente tem temas como a inteligência artificial e as eleições, Certo. as redes sociais, o TSE, a janela da infidelidade. A gente tem muita coisa que conversar aqui. Carlinhos. Ricardo, queria que você começasse, Ricardo. Então vamos começar logo pelo princípio, Comecemos pelo começo, né? Legislação eleitoral. O que é que tem de mais diferente esse ano que pode... Porque toda eleição é engraçado no Brasil, né? Não tem uma regra padrão, né? Todo ano tem modificações. E pior ainda, na minha opinião, pelo menos, feita pela Justiça Eleitoral e não pelo legislador. E esse ponto é interessante. Eu advogo na área eleitoral há 24 anos. Eu nunca fiz 2 eleições consecutivas com as mesmas regras. Nunca. Até porque quando o legislador não muda, porque também o legislador tem a parte dele, né, de sempre estar alterando, a Justiça Eleitoral muda via TSE. Então, esse é o caso, esse ano, inclusive. Não foi aprovada a mudança legislativa, ou seja, de leis eleitorais para 2024. Ele foi aprovado na Câmara, mas o Senado não aprovou, então não vale. Mas o TSE veio e baixou a regulamentação própria. Em que pese, não em tudo, mas nos temas já falados aqui de inteligência artificial e de propaganda, vou fazer um elogio ao TSE. Ele fez uma regulamentação minimamente racional para as eleições, que não estava no projeto, inclusive, que tinha sido aprovado para 2024. Tem algumas questões que a gente não concorda, em outros anos a gente foi muito mais crítico, mas, de fato, é um problema curioso, Carlinhos, é que você tem o TSE criando efetivamente normas quando, em tese, as resoluções seriam mera interpretação do que já existe. E, na prática, ele acaba criando e regulando realmente o processo eleitoral com regras próprias, a cada 2 anos. Então, é bem divertido para a gente que advoga. Divertido, diga assim, Divertido, muda tudo, né? Divertido, muda tudo. E por que você acha que o Congresso não atua? Qual a dificuldade do Congresso de legislar, de criar essa regra? Regras que valham, inclusive, por mais de um processo Tem eleitoral. uma comissão permanente ali, já que a gente tem eleição a cada 2 anos, uma comissão permanente, olha, propor para a próxima eleição isso aqui. E você vai atualizando, né? O problema é que quem legisla que vai ser afetado pela norma. Então, eu tenho um grande problema. Quem vai aprovar a regra, ele vai estar decidindo uma regra que vai acabar afetando. Então, Ou seja, o cara pensa assim, se eu posso ser vítima disso, então não, né? Isso não, isso assim, isso aqui pode ser bom. Então, o que acaba surgindo? Em que pese a gente tem tido alguns avanços de uns anos para cá, mas aqui a gente encontra, e nessas mudanças pelo próprio legislador, um teste. Eu faço para a eleição municipal. Se der certo, eu mantenho para a eleição federal, nacional, estadual, ou eu altero. Então, se você perguntar para os próprios candidatos, né, prefeitos e vereadores em especial, a sensação deles é essa: nós somos as grandes cobaias, né? Se faz alteração, teste na municipal, funcionou, mantém. Não funcionou, a gente altera para a próxima eleição, para a gente não ser prejudicado. Porque é a nossa eleição a próxima, né? Mas é uma coisa importante a história da eleição municipal, porque são os prefeitos, vereadores que vão eleger deputado estadual, deputado federal, e cada vez são menos os parlamentares, principalmente os parlamentares, que são eleitos pelo voto espontâneo, né? Então, é o voto de cabresto. A gente não vai para o interior do Brasil, né? O estado de Alagoas, mais da metade dos municípios, da população dos municípios interioranos, vive da Previdência Social. Sim. Ou seja, é uma população pobre mesmo. E, obviamente, cria um nível de dependência muito grande da máquina pública. Resultado, eu elejo um prefeito, o prefeito vai ajudar a me eleger. É muito ruim, termina sendo muito perverso isso, né? E acaba não sendo por uma questão de ideologia, de construção de um projeto, efetivamente a manutenção do poder, né? Poder pelo poder. E nessas mudanças, Gustavo, você elogiou e pronto. O que é que você aponta como uma coisa para tanto o eleitor quanto o candidato entender? Olha, esse ponto é diferente da eleição passada. É a inteligência artificial. Então, de cara. Porque quando a gente falava em inteligência artificial em 2022, ainda era uma coisa muito distante, tá? Do dia a dia nosso, né?
Hoje a gente já tem processos muito simplificados. A própria popularização do chat GPT cria, e assim, a gente tem coisas assustadoras. A gente fez com o colega Gerson Gomes, ele perguntando e sendo respondido pelo chat GPT em tempo real. Não tem nenhum delay, assim, para dizer, olha, eu vou, tô pesquisando. E a voz, a mesma voz. E voz e tudo. Então, assim, e isso a Justiça Eleitoral andou muito bem, no sentido de, eu não vou proibir, porque seria impossível proibir, mas fez os alertas. Você tem que dizer que aquela arte, né, aparece o Ricardo dizendo, vou construir Aquilo é ficcional. Vou construir uma escola aqui. Aparece a escola toda montada com alunos entrando, sorrindo, alegres, felizes, contentes. Produzido por inteligência artificial. Vai aparecer, eu vou ligar para a campanha do Carlinhos e quem vai me atender é um robô, né, de conversa, o chatbot, né? Esse robô de conversa fica claro que não é o Carlinhos. Olha, eu sou o Carlinhos robô que vai te atender, não sou o próprio candidato, porque também foi o medo de os eleitores acharem que estão conversando contigo. Não aparecer apoio, nem ninguém falando mal, sejam usando imagens de pessoas vivas, mortas e ficcionais. Então, você não vai poder ter o Papa João Paulo II declarando voto para nenhum candidato, não vai poder ter a Paulo Oliveira declarando voto para ninguém, nem o super-homem aparecendo e dizendo, olha, eu voto em fulano. Mas a Paula Oliveira pode dizer que vota no Carlinhos e teria algum problema, não? Ela, mesmo assim, o criado pela inteligência artificial, não. E, aliás, ele teria meu voto, se ela dissesse isso. Aliás, faça um complemento. Mas eu acho que eu perderia outro. É melhor não, sabe? Eu perderia mais que o voto, né? Eu perderia mais que o voto. Olha só, uma questão essencial, quer dizer, a Justiça Eleitoral, ela teria, né, por obrigação ser mais ágil, né? Ser mais rápido, mais célere. Mas a gente pega casos aqui, a gente tem especificamente 2 ou 3 hoje aqui no TRE, que longe disso, né? Não é mais ágil, pelo contrário, é lento demais para avançar. Eu até coloquei essa semana a história do julgamento das cestas básicas e tal, do Pacto contra a Fome, e assim, já tem quase 1 ano e meio, né, que isso deu entrada no Tribunal Regional Eleitoral e vem se empurrando isso com a barriga para uma tramitação. Você tem a documentação, você tem, enfim, você ouvir, se tiver de ouvir alguém, já ouviu. Por que não, a essa altura, cumprir os prazos, né? Que há prazos, né? Que são mais... Porque termina o tempo agindo em favor do criminoso, né? Ou potencialmente, né? Criminoso. Na verdade, a demora do processo, eu vou usar o César Beccaria, que era um autor que é muito usado em direito penal, esse processo ele não pode ser tão curto que vire execução sumária. Dos direitos e das penas. Dos direitos das penas. Dos delitos das penas, nem tão longo que vira impunidade. Ele tem que ter a medida certa. E eu sempre mexo dizendo que um processo encerrado ele é bom para o inocente e para o culpado. Porque o culpado, porque ele vai ser punido, e o inocente, porque ele vai se livrar daquele processo. Mas o que acontece, e veja, e aqui é um dado, até um elogio à Justiça Eleitoral, a gente tem 90% dos processos são feitos dentro do prazo. Só que a gente tem 2 problemas, né? Se for grande, eu digo grande, se pegar um personagem de maior tamanho, não sei, o caso do Bolsonaro foi célere, né? Mas é uma exceção. Mas tem alguns, vamos lá, depende do que a gente está discutindo ali. Isso é um primeiro problema. Quando você precisa ter produção de prova pericial, oitiva de testemunhas, e a Justiça Eleitoral ela ainda peca nisso, de fato, né? Pelo fato de ser uma justiça emprestada? Por fato de ser emprestado, que muda o juiz, muda quem está levando, eu vou fazer o pedido, aí vai para a Polícia Federal. A estrutura para a Polícia Federal, por exemplo, de realização de perícias é nacionalmente muito, muito pequena para as questões de crimes políticos. E aí é um problema, por mais esforço que tenha da Polícia Federal e dedicação, mas a própria DELIST mesmo, durante muito tempo, tem 2 ou 3, é o delegado mais 1 ou 2 policiais. Mas, então, Gustavo, os tribunais, regras, são todos os tribunais, são políticos. Sim, os tribunais eleitorais, eles não são mais políticos ainda, de cima para baixo? Mas claro que são, isso é evidente. E aí o peso político, a gente não... Veja, eu estou dando o aspecto técnico. Claro que o peso político interfere para andar ou para não andar. Tem a história dos chamados juristas, né, que são, todos se chamam desembargadores eleitorais. Os caras aqui ou são indicados pelo Renan ou pelo Arthur. Já foram pelo Theo e pelo Renan. Quer dizer, pelo Bill e pelo Renan. Ou seja, quem está no poder indica.
Isso. Obviamente. Mas a gente tem um lado, veja só, os colegas que têm sido escolhidos nos últimos anos são colegas tecnicamente... Você é muito elegante, Gustavo. Você se for um elegante, não tenho dúvida se vai ser elegante com os seus colegas. Você sabe que o que eu estou dizendo corresponde à verdade. Se o cara vai para ali, e olha só, não é pelo salário, né? É pela vitrine. Sim, com certeza. Pela vitrine, porque o salário eu acho que é R$5.000 hoje. Não chega a isso. Não é nem na verdade é um bicho até estranho, porque como eles não são efetivos, é como se fosse uma ajuda de custo. Antigamente se chamaria jeton, né? Se chamaria jeton, né? Hoje não existe mais, mas é uma coisa meio fora do padrão de remuneração. Mas é uma vitrine boa. Imagine que, por exemplo, na lista sextupla, para o TJ, não as moças, as duas colegas, mas os colegas todos homens, os 4 ou são advogados da área eleitoral passaram pelo TRE. Então, de fato, imagina, é uma baita vitrine. Né? Os 3 que foram para a lista final, os 3 ou eram advogados na área eleitoral, ou passaram para o TRE, ou ambos, que foi o caso do que acabou sendo o colega Fábio Ferrari, hoje desembargador do TJ. Então, assim, dá um destaque muito grande para quem atua na área. Só fazendo uma observação, se me permite, eu conheço vários que foram e pessoas que são extremamente competentes. Agora, evidentemente, até quando eu tenho maior liberdade, eu digo, olha, pelas mãos de fulano eu não iria para canto nenhum, não gostaria de ir para canto nenhum. Essa história, mas é uma visão assim, você termina de um jeito ou de outro devendo favor. E é horrível, se você vai ocupar um cargo no direito da justiça, devendo favor a alguém, é complicado, né? A ideia seria, na verdade, quando se colocou juristas, a gente tem uma inspiração, eu vou na origem da justiça eleitoral, em Hans Kelsen, e que influencia até hoje, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão, onde você tem uma vaga para professores de direito constitucional. Então você vai para a Suprema, o STF alemão, né, a Corte Federal Constitucional, se você for professor de direito constitucional de universidade. Esse é o critério. Não é se você é advogado, se é promotor, se é juiz. Então, a ideia do jurista na justiça eleitoral era essa. Só que aqui acabou se transformando... Só pergunta, na Alemanha tem justiça eleitoral, não? Não, mas tem na Costa Rica, tem... Não, vamos lá. Surgiu na Grécia. O nosso tribunal modelo da República Tcheca, quer dizer, então Tchecoslováquia, né? Então, assim, existem justiças eleitorais em outros lugares do mundo. Né? E quando não tem justiça... Na Groenlândia parece que tem. Não, mas olha, eu estou citando a Costa Rica. Eu fiz questão de citar a Costa Rica porque é a democracia mais estável da América Latina desde 1945. São José da Costa Rica. E tem coração civil. Não tem polícia, não tem exército. Polícia e tem uma justiça eleitoral idêntica à nossa. Inclusive se chama Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, funciona bem. E se a gente tira a justiça eleitoral, vai colocar para quem? Né? A Finlândia e a Espanha, quem faz as eleições é o Poder Executivo. Na Venezuela também, quem faz é o Poder Executivo. Né? É um ponto que eu sempre levanto. Eu né? acho que cada país pode criar seu próprio caminho, né? Desde que melhore a democracia ou aprimore a democracia de acordo com sua cultura. O problema é que a história da cultura do favor, e a gente estava falando da cultura do favor, né? Termina contaminando, né? Termina contaminando tudo. Eu sou um otimista. Eu acho que aos poucos a gente vai começando a... Eu disse que você é um homem elegante, otimista, risonho. Mas se a gente não rir nessa vida é difícil. Você está certíssimo. E o outro problema foi a redução das eleições. E isso é um problema real. Redução? Do tempo das eleições. Certo. Porque a gente campanha, de né? campanha. Isso tornou, na prática, quase que inviável a Justiça Eleitoral julgar qualquer processo durante o período eleitoral. Porque antes você tinha registro em julho, as convenções em junho, registro em julho, começava a campanha em agosto. Então, quando começava a campanha em agosto, pelo menos em primeiro e segundo grau, se eu não tinha julgado 100% dos pedidos de registro de candidatura, eu tinha julgado 90%. Tá? Isso nacionalmente falando. Alagoas, inclusive, por 2 eleições consecutivas, cumpriu o prazo de julgar 100% em âmbito municipal e estadual. Quando eu passo o registro para 15 de agosto, começando a campanha de rádio e TV 10, 12 dias depois, torna, na prática, inviável eu julgar registro de candidatura e propaganda e horário... Tem os pedidos de impugnação, né? Eu não consigo. E se tiver pedido de impugnação, não cumpre. A gente já colocou os prazos da lei, que é a lei das inelegibilidades, a 64/1990, em sequência, e eles ultrapassam o dia da eleição. Basta ter audiência de instrução.
audiência de instrução, pedir registro de candidatura, eu vou comprovar que fulano tem uma união estável com o prefeito tal município. Basta isso, mesmo cumprindo os requisitos que estão na lei, os prazos estão na lei, eu passo o dia da eleição para o julgamento pelo TRE, ou seja, não vai se cumprir nunca. Então, assim, a própria legislação nas mudanças que foram feitas para criar economia, e eu ponho entre aspas mesmo, porque, na verdade, a ideia era você não dificultar o surgimento de nomes novos, dar mais tempo para escolher nomes para... A verdade foi essa. Dá mais tempo de ver qual o melhor nome para colocar como candidato. Quanto mais perto da eleição, fica mais fácil saber se o melhor nome é do Ricardo ou do Carlinhos. Então, a ideia foi essa mesmo. E aí, os nomes já conhecidos largam com vantagem, por tempo Lógico, sim. do eleitor poder conhecer. E aí, você inviabilizou a justiça eleitoral. No sentido de poder julgar em tempo hábil. Que é o que acontecia antes. A questão da economia dos gastos também, né? Falavam isso. Mas... ainda não economizou nada. Desculpa, perdão. Gustavo, dois aspectos marcaram os processos eleitorais passados. Uma é essa questão das notícias falsas, né? As chamadas fake news. E outra é o ataque ao processo. Ataque ao processo eleitoral, ataque à urna, ataque à eleição. O próprio Alexandre Moraes já se manifestou dizendo que qualquer candidato que tanto distribuir notícia falsa ou atacar o processo, será impugnado. Você acredita nisso, em nível municipal? Você tem certeza? Tenho certeza. Ainda que não seja em nível municipal, vai ser no âmbito do TRE, e que não seja no âmbito do TRE. O TSE vai fazer isso. Entenda, nesse ponto, eu posso até discordar do remédio que foi empregado. Né? Acho que foi excessivo em alguns momentos, de verdade. Mas eu entendo por que foi excessivo. Porque estava surgindo um desacreditar do funcionamento da justiça eleitoral. E é uma coisa que funciona bem. Mas eu acho que é da justiça como um todo, não é, Gustavo? Às vezes eu tenho impressão, e me parece, a gente conversa, inclusive fora dos microfones, sobre isso. E eu estava dizendo, Carlinhos, eu gosto muito de conversar com o Gustavo, porque ele tem uma coisa que eu prezo muito e respeito, que é a história do humor. Né? Eu sei que você tem essa visão também. Não precisa ser exatamente tão radical quanto a minha, mas assim, tudo é interpretativo demais. Ou seja, não tem um balizamento, daqui não passo. Isso. Fica uma certa impressão, e eu já falei isso para você, que às vezes o exercício da advocacia, em todas as áreas, e nessa especificamente, passa a ser uma questão de fé. É isso mesmo? Às vezes é. Às vezes é. Vou fazer um elogio na minha área do eleitoral. Se tenta dar um padrão por eleição. Então, assim, não é o mundo ideal, mas a gente trabalha com... O que eu decidi para essa eleição vai valer para essa eleição até o final. Ou seja, um caso semelhante vai ser julgado igualmente. Do mesmo jeito. Tá? É um avanço. Veja, é uma tentativa que eles nem cumpre 100%? Não, mas vamos lá, 95% cumpre. Tá? De tentar buscar criar um padrão, tanto que qual a preocupação da gente? Quando é um primeiro caso julgado, que não tem um advogado da área atuando. Porque aí o tribunal vai julgar e vai decidir sem um contraponto de quem conhece o direito eleitoral do outro lado do balcão, que não está na tribuna, não está sentado julgando. Quando é um caso que mexe com muita gente, a gente faz uma torcida imensa para que entre um colega que entenda da área. Para poder dizer, não é bem assim não. Maracanã, Santa de Barra, vamos para o outro lado. Por mais até que seja uma tese contrária à nossa, mas para ter uma discussão mais clara e o tribunal fixar uma tese dali para frente. Isso tem sido feito. No caso da defesa da urna e contra as notícias falsas, é porque elas afetaram diretamente a justiça eleitoral. Surgiram notícias assim, até absurdas, que a urna era a mesma desde 1996. E daí, até explicando a celeridade do julgamento do Bolsonaro. Sim, porque as provas eram contundentes. Ele produziu provas às fartas, né? Ele abusou de produzir provas contra ele, né? Não, e ali, independente de... Até porque eu votei no Padre Kelman nas eleições, primeiro e segundo turno. Nele, estou muita cavaleira nisso. Mas o primeiro julgamento que você teve uma reunião de embaixadores... De fé. Era a questão de fé, tá vendo? Era com embaixadores, transmitido pela EBC, para falar mal da justiça eleitoral. Terrível. Assim, né? Perdão. E foi dentro do palácio, né? Exatamente. Então, você podia até dizer que tem outros que não deveria ser assim, tal, mas é um caso que fica difícil. E o tempo todo, recorrente. Então, assim, ele entregou a faca, o queijo, o pão, e com a manteiga passada dentro, mas olha,
vem uma condenação. Né? Você tocou num ponto aí que é fundamental, a história da credibilidade. De fato, ela é fundamental para qualquer poder, executivo, legislativo também, por mais que a gente, enfim, reclame, e reclama muito, né? Do legislativo, por exemplo, é o mais vulnerável e, na minha opinião, é também o mais democrático de todos os poderes. E o judiciário não é o mais democrático. E tem decisões do judiciário que, no mínimo, parecem suspeitas demais. Eu vou citar um caso especificamente, obviamente não vou pedir que você dê uma opinião sobre o caso específico, mas você sabe a repercussão no meio, que foi do Luciano Barbosa, em Arapiraca. Sim. O Luciano aqui, o TRE não tinha jeito, e já se sabia que não passava. Levava para Brasília resolvia. Né? E assim, graças ao empenho, diga-se de passagem, dos advogados, houve influência política? Houve influência política, porque sempre há. Aquele caso não foi ruim demais, no final das contas, para o TRE alagoano? Veja só, vou posicionar de uma forma bem técnica ali, tá? Curiosamente, ali o TRE pode ter excedido na questão de tirar o nome dele antes do julgamento, mas no conteúdo tinha uma razão. Não estou entrando no mérito porque da anulação da convenção dele, não estou entrando nessa questão, que aí envolve uma discussão efetivamente política e não jurídica. Mas ele foi aprovado numa convenção que não estava legitimado pelo próprio partido. E fico muito cavaleiro para dizer isso, porque já está tomando posse, está exercendo mandato, vai ser candidato à reeleição. Né? Na época eu atuei em Arapiraca, a minha candidata, que eu estava atuando, não quis entrar com ação contra ele, porque não achava justo que ele fosse afastado do processo. Posicionamento pessoal da candidata. Então, tem como a gente entrar com ação, tecnicamente é viável. Eu disse, não quero, porque eu acho que não é correto ele estar afastado do processo eleitoral. Quero ganhar com ele na disputa. Que havia possibilidade de se entrar na justiça contra a candidatura do Luciano. E ter êxito contra isso. Agora, o tempo ficou curto. A ideia de não colocá-lo na urna realmente ficou uma coisa... Porque podia ficar a votação dele... em stand-by. E esperando o resultado, foi o entendimento. E aí depois, ele teve uma grande votação. Aí, curiosamente, esse processo todo, apesar de juridicamente a gente ver que tem a base, politicamente foi maravilhoso para ele. Sim. Politicamente foi maravilhoso. A gente tem a pesquisa antes e depois, e eu estava no processo. A reação da população de Arapiraca, né? Ficou, inclusive, gente que não votaria. Né? A gente não votaria nele de jeito nenhum. O voto não era mais em Luciano, o voto era pela independência de Arapiraca. Né? Ele foi o catalisador disso. Então, tanto que teve uma votação... Parece que o povo de Arapiraca não aceita cabrecho, não. Pois é. Mas é verdade. E aí? O adrestino, né? O habitante do Agreste, ele é muito cioso das suas raízes. Tanto que é muito difícil alguém vir de fora e ser candidato ao município daquele. Tem que ter o mínimo de vinculação. E ficou isso, como o Ricardo falou, ficou exatamente essa informação para a população. Olha, querem interferir no processo. Isso. Grupo político, no caso, eram os Calheiros, eu posso dizer, mas eu posso dizer. Os Calheiros querem interferir no processo e isso viralizou de uma maneira... E a população reagiu. Em que pese, juridicamente, tinha base. Veja. Mas sempre tem. Tem, mas às vezes sempre. Às vezes tem as coisas não tem se cria, não. Mas naquele caso tinha. Era assim, ganhou a eleição, e aí quando ganhou a eleição, pela votação que ele teve, se o tribunal anulasse, aí teria uma nova eleição. E aí eu acho que houve uma questão de você avaliar de se vou ter essa dor de cabeça. De novo, aí se reverteu o entendimento até então existente e ele se manteve candidato. Uma questão que não se resolveu até hoje, do ponto de vista do coletivo, né, do entendimento de que isso é bom. Reeleição, na sua opinião, para o executivo no Brasil, é uma boa? Eu sou radicalmente contra a reeleição. Tá? E assim, posicionamento pessoal. Acho que para o executivo seria um mandato maior, não para o legislativo. Até porque aí vai um outro lado. Aí, pessoal, eu sou parlamentarista, confesso. Também. Né? Então, me xingam por isso, mas eu sou parlamentarista. Acho que é ainda o melhor. Nem sempre presidencialista, é parlamentarista mesmo. Parlamentarista. E aí teria que ter um mandato maior. Não presta o governo, derrube-se. Derruba, teria um mandato maior por... Voto de desconfiança, cai. Derruba, faz uma nova eleição, paciência, vida de segue. E aí você teria mandatos maiores para prefeito, para governador
e para presidente, mas o mandato parlamentar o mesmo. Então poderia até ser, o pessoal fala de 5 anos, não, poderia ser 6. Não tem problema. Desde que o mandato parlamentar fosse 4 anos e a cada 4 anos eu pudesse fazer uma renovação para ver se aquele governo é do... E é interessante essa história de você ter eleição parlamentar a cada 4 anos, porque o governo pega não só, né, aquela formação do legislativo que foi eleita aparentemente com ele, mas vai pegar outra também, né? E aí é uma avaliação do governo dele. Boa, se é boa, se é exatamente. ruim, se funciona, se não funciona. Ou seja, e se está tendo problemas e a população entende que o problema é, entre aspas, o legislador, né? Então muda-se o legislador, monta-se, entre aspas, uma eleição, monta-se, numa expressão, mas faz uma nova eleição. Elege um legislativo que seja mais dócil, digamos assim, para o governo. Ou até mais contrário ao atual. Ou mais contrário. Dizer, não, eu não quero esse governo, eu quero uma outra linha de raciocínio completamente diferente. E a gente acaba vivendo isso hoje, né? Você tem um governo, no caso do presidencialismo, né? No âmbito nacional, um governo que uma tendência mais à esquerda, e um parlamento nitidamente com a tendência mais à direita. Então, muitas das coisas do atual, isso só avaliação de fato, não é questão política. Muitas das coisas que o atual governo coloca como ganhos, na verdade, foram ganhos do parlamento. A começar pela reforma tributária. O parlamento foi fundamental na época da pandemia, a gente sabe disso. Como foi importante, né? E eu sempre vou ressaltar, né? Você tinha o Rodrigo Maia, que era um cara de centro-direita, mas que teve uma postura extremamente lúcida, né? Na frente do Congresso Nacional. Naquele momento específico de profunda crise e de necessidade de medidas imediatas. E o Congresso Nacional foi fantástico. Foi muito bom o Congresso brasileiro. Mas dicas de passagem, o projeto que está rolando no Congresso, ele entrega o fim da reeleição como um brinde para aumentar o próprio mandato. O próprio mandato. Eu concordo mais com essa ideia do Gustavo. Né? Você, enfim, ter um mandato do Executivo maior e o do Legislativo mantendo-se. O problema Aliás, eu sou contra mandato de 8 anos para senador. Ponto. O problema é que quem vai decidir está bom demais. São eles, né? São eles. Já se fala num mandato de 10 anos para o Senado. A ideia seria 5 para todo mundo, para ficar todo mundo... Agora, veja só, parênteses, com todo respeito, quem pensa o contrário, é de uma loucura sem tamanho. Você quer fazer eleição de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e presidente numa única data. Não há país continental no mundo que faça isso. Não. Aí, tanto Estados Unidos... já teve, com exceção de governador e presidente da República, né? Que não era eleito diretamente. Exatamente. Você fala Estados Unidos, Austrália, você está falando de país rico. Índia, Indonésia, nem África do Sul, nem as ditaduras, China e Rússia, que são governos, ou autocracias, né, fazem eleições unificadas. A Europa toda cabe dentro do Brasil. Menos a parte russa, a parte europeia da Rússia. Como é que você quer um país dessas dimensões fazer uma votação num único dia? É para efetivamente o eleitor não saber quem está votando. E a democracia é apto. E a mudança no ano eleitoral, né? É uma coisa meio... Né? Sempre. Ricardo, estamos chegando aqui ao final. Eu queria que você fizesse aqui um último questionamento. Está disposto para a briga? Porque todo ano tem que ser isso, né? O trabalho do advogado é um trabalho de briga. Onde você acha que vai ter dificuldade? Principalmente no que a gente vê das eleições aqui hoje. Cadastro eleitoral, né? Compra de voto pelo executivo. Aonde você acha que é o problema maior? No que se refere à sedução, entre aspas, do eleitor, eu repito sempre, a minha opinião, nunca culpe os pobres, culpe a pobreza. A pobreza é culpada, sim, por isso. Eu faço uma separação. O abuso de poder político, econômico e o cadastro, a compra de voto, eles existem justamente por uma situação de pobreza. E por um mau hábito mesmo, infelizmente, foi incorporado que o eleitor deve receber. E é muito difícil combatê-los. Muito difícil. Faz parte dessa cultura, né? Porque tem aquela história, é a única coisa que eu vou receber. É isso mesmo, eu vou ter ganho com isso. Então, você cria um ciclo vicioso, né? Pernicioso, no processo político. E é difícil combatê-lo porque
Normalmente eu não tenho quem testemunha, em regra, é um partidário do outro lado. Então eu coloco uma dúvida sobre a testemunha, o que é natural, porque já que ele é partidário do outro lado, ele tanto pode estar falando a verdade, realmente eu recebi 100, 200, como ele pode estar mentindo, dizendo que recebeu 100, 200, para que o seu candidato cante a eleição. O que você tem ouvido aí, tá 100, 200 ou tá um pouco mais ou um pouco menos? Nesse mercado eu não atuo, é só exemplo. Agora, e ter pra gente, no jurídico, é a questão da inteligência artificial. Não a propaganda oficial, tá? Eu acredito que essa daí o pessoal vai andar com o pé no chão, assim, bem tranquilo, olhando as regras. É a propaganda oficiosa, né? É o esgoto do WhatsApp, né? Que você está Sim. E na verdade, WhatsApp, a inteligência artificial, ela obedece a outra inteligência, que essa não tem nada de artificial e é perversa, e é malvada. E é assim, aí veja, a gente tem, eu sempre dou um seguinte exemplo, para não parecer que, mas isso é muito distante da gente. O ano passado, alunos de 13, 14 anos, um colégio do Rio, foram chamados porque eles fizeram a deepfake com colegas de turma, terrível, colocando elas em filmes para adultos. Pegaram uma atriz que tinha um corpo parecido com uma das meninas, botaram o rosto delas lá, em alguns ficou muito mal feito, mas em outros você realmente confundia. E aí os pais estiveram para a escola. Estou falando de meninos de 13 a 14 anos. Não é um programa caro. Hoje você colocar alguém falando com o rosto do Ricardo e dizendo que torce para o Flamengo. Mas não vale a pena hoje. A voz dele bonito, falando, né? Isso. Então, já pensou, Ricardo? Já pensou, cantando o hino do Flamengo. Não é só caro. Só não quero botem cantando o hino do Asa, porque eu sou CRB. Bom, eu sou CRB também, o lado bom. Mas assim, isso é um problema real. E isso vai andar onde? No esgoto do WhatsApp. E para tirar ainda é complicado. Gustavo, obrigado por tudo. Já peço licença, porque eu acho que a gente vai lhe chamar outras vezes. O ano eleitoral né? Maior prazer. Muitos assuntos surgirão. Eu perturbo muito, Gustavo. Toda eleição perturbo muito. Isso pode, Gustavo? Pode, Arnaldo. Criar até o quadro, né? Isso pode, Gustavo. Né? Isso virou um clássico, né? Pegou esse negócio. Obrigado, Gustavo. Valeu. Amigos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Na semana que vem a gente volta com mais um Semicast.